Nicolas Cage, com certeza, é um dos atores mais versáteis de Hollywood. Ele fez desde filmes aclamados pela crítica e pelo público, como Despedida em Las Vegas, que rendeu um Oscar de melhor ator, até desgraceiras tão absurdas que resultaram em algumas indicações ao terrível Framboesa de Ouro. Mas uma coisa a gente não pode negar: Cage conseguiu deixar seu nome gravado para sempre na história do cinema. E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e esse é o canal Cinemáticos. Nosso querido Nick tem talento para atuar, isso é incontestável. Infelizmente, outro talento que ele tem é o de escolher projetos bastante questionáveis, para não dizer podres, para trabalhar. Pensa no sujeito que tem um verdadeiro dom para fazer filme tranqueira. Títulos absolutamente intragáveis, como O Apocalipse ou o horrível O Sacrifício, que rendeu uma das cenas mais caricatas que eu já vi num filme. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Oh, my eyes! My eyes! Ah! E que deixam a gente com a sensação de que jogamos 2 horas da nossa vida no lixo. Felizmente, nem todos os filmes ruins são realmente ruins. Existem vários trabalhos na carreira de Nicolas Cage que foram injustamente considerados lixo, mas que merecem uma chance. Ah, vai, esse jeitinho meio alucinado combina muito bem com vários personagens interpretados por ele. E hoje, em mais um episódio do nosso maravilhoso mês Nicolas Cage, eu trago pra vocês mais uma pérola cageana e que definitivamente não é um dos piores trabalhos do ator. Antes da gente continuar, deixa o like, isso é muito importante e ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Aposto que você vai encontrar um filme que você adora por aqui. E vamos juntos explorar as obras dessa verdadeira lenda, ok? Bora lá! Okay, let's run. Cage já interpretou vários tipos diferentes de personagens durante a vida. Policial, anjo, vendedor de armas, assassino de aluguel, um bruxo poderoso. Ele é tão versátil que quase se tornou o Superman. Mas isso é assunto para outro vídeo. Quem sabe? Dessa vez, ele é um cavaleiro cruzado que precisa redescobrir seus motivos para continuar lutando. Com vocês, Caça às Bruxas. Caça às Bruxas. Os cavaleiros Bayman e Felson retornam das cruzadas e encontram seu país devastado pela peste negra. A igreja acredita que a culpa é de uma bruxa e ordena que os cavaleiros escoltem a prisioneira até um mosteiro distante para ser julgada. O caminho é longo e os perigos são muito maiores do que eles podem imaginar. Caça às Bruxas foi lançado em 2011, custou 40 milhões de dólares e arrecadou 91 milhões. No Rotten Tomatoes tem a terrível aprovação de 11% dos críticos e 30% do público. Mas, como não poderia deixar de ser, os usuários do Google são um pouco menos exigentes e deram uma aprovação de 88%. Para ser justa, esse não é o pior trabalho do Nicolas Cage. Na verdade, está bem longe disso. Depois de ver atrocidades como o já citado Sacrifício, esse aqui até é muito bom. Ambientado no século XIV, bem no meio das famosas cruzadas da Igreja Católica, o filme nos apresenta os cavaleiros Bayman e Felson, grandes amigos que lutam juntos nos exércitos cruzados. Por mais de 12 anos, os dois batalharam e mataram inúmeros inimigos, sem nunca questionar se seria certo. Tudo muda quando o exército ataca e mata todos os habitantes de uma cidade inimiga. Tarde demais, Bayman e Felson percebem que só havia mulheres e crianças lá dentro. Enojado com a carnificina e sentindo uma culpa gigantesca, Bayman desafia a igreja e deserta, indo embora junto com Felson. Quando voltam ao país natal, os dois encontram um cenário pavoroso. Poderoso, Pai Celestial, aceite a dor e o sofrimento que infligimos a nós mesmos. Tenha compaixão e livre-nos destas terríveis cicatrizes. Que loucura é essa? A peste. Peste? Eles descobrem que a Europa foi atacada pela peste negra, a peste das pestes, e que milhões já morreram. Como são desertores, tentam se manter escondidos, mas acabam descobertos e presos. O que é bem ruim, já que os desertores recebiam pena de morte. Mas os dois são exímios guerreiros, e o cardeal da cidade sabe que eles podem ser úteis. Então ele oferece um serviço em troca de suas vidas: escoltar uma jovem garota acusada de bruxaria ao monastério distante para ser julgada. Os clérigos acreditam que ela é a bruxa causadora da peste, e que podem acabar com todo esse caos se ela for punida. Mas Bayman já tomou a decisão de nunca mais ajudar a igreja e nega. Esse é um dos pontos mais interessantes do roteiro. Ele não coloca a igreja como a salvadora, mas faz questão de mostrar todo esse lado cruel e sangrento. Naquela época, a caça às bruxas estava no auge, e qualquer atitude considerada estranha ou suspeita, como usar calças, podia significar que você era uma bruxa. Bayman está totalmente revoltado com a igreja e com a forma como ela lida com tudo e todos que não se dobram às suas vontades. Ele ainda se considera um servo de Deus, mas desistiu dos homens que dizem ser os seus representantes. Eu acho muito interessante a forma como o roteiro trabalha essa desilusão. Bayman ataca os religiosos com piadas e sarcasmos e faz questão de deixar bem claro todo o seu desgosto e decepção.
Ele e Felson estão presos e resignados com seu destino, mas então algo os faz mudar de ideia. Eles conhecem a tal garota acusada de bruxaria, e Bammin imediatamente sente compaixão pela menina. Não parece uma bruxa perigosa, parece ser apenas mais uma jovem condenada sem poder se defender. Ele decide que vai garantir um julgamento justo àquela pobre garota, e aceita a missão de escoltá-la. Junto com ele, nessa missão perigosa vão Felson, seu amigo leal, o padre de Belzac, o comerciante pilantra Hagamar e o cavaleiro de luto Eckhart. Eles precisam enfrentar uma longa jornada de 6 dias até o mosteiro de Severac, onde existe um último exemplar de um antigo livro de rituais, o único que pode acabar com os poderes da bruxa. O filme todo é bem sombrio, com ares de filme de terror. Não chega a ser um terror de verdade, mas tem algumas cenas que podem dar sustinhos nos mais desavisados. Outra coisa que precisa ser dita é que é um tanto nojento. Imagina, é uma história contada na época da peste negra. Então tem vários momentos de revirar o estômago. Eu não indico assistir comendo se você for um pouco mais sensível. Como se passa no século XIV, toda a iluminação durante a noite é feita com tochas e fogueiras. Passa uma sensação meio sufocante, quase claustrofóbica. Em vários momentos a gente fica agoniado com o fato de que os personagens não conseguem enxergar direito. Mas, como nem tudo são flores, esse breu todo também tem o seu lado negativo. Várias vezes ele é usado para esconder um dos pontos fracos, os efeitos digitais. Se por um lado os efeitos práticos e a ambientação são muito bem executados e parecem totalmente verídicos, por outro lado o CGI varia de mediano a ruim durante todo o filme. Algumas cenas são melhores do que outras, especialmente mais pro final, mas no geral é ruim mesmo. Agora, os cenários reais são especialmente bonitos e se destacam positivamente. As filmagens foram feitas na Hungria e nos Alpes austríacos, e as paisagens são belíssimas, com montanhas e florestas que complementam muito bem o clima sombrio e tenebroso. A viagem toda é feita a cavalo, com a garota sendo levada em uma gaiola e uma carroça, em meia neve e chuva. Dá pra sentir o cansaço e o frio dos personagens. O elenco se sai bem. Como é uma história antiga, os diálogos são um pouco pomposos, mas não o suficiente para te tirar da imersão. Pode parecer mentira, mas era exatamente desse jeito que as pessoas pensavam naquela época. Ron Perlman fica ótimo como Felson, servindo tanto de guerreiro habilidoso quanto de alívio cômico, que aliás, funciona muito bem. É um humor que aparece pouco e não tira o ar assustador do filme, como aconteceu com outras produções que perderam completamente o terror e viraram praticamente uma comédia. Sim, eu tô falando da Freira. Eu já falei dela, vou deixar um card aqui em cima. A atriz que interpreta a bruxa, Claire Foy, faz um ótimo trabalho, deixando o espectador confuso a respeito da sua personagem. Ela é apenas uma vítima? Ou seria realmente uma bruxa? Nem os próprios personagens têm certeza de quem ou o que ela é. Isso deixa tudo ainda mais interessante. Essa incerteza vai perturbando Bammin cada vez mais, e ele já não sabe mais em quem pode confiar. Ele é constantemente atormentado pelos fantasmas do seu passado sangrento. A atuação do Nicolas Cage está muito boa. É um cavaleiro que quer acreditar que luta pelo que é certo, mas ao mesmo tempo vive amargurado e atormentado pela culpa. E a gente consegue sentir essa tristeza e o remorso. Durante a viagem, as coisas começam a ficar realmente sinistras. A situação vai ficando cada vez pior e os homens percebem que aos poucos as coisas estão fugindo do controle. Um detalhe do roteiro que eu particularmente gosto muito é que ele usa um fato histórico como base para o filme. Conta algo que realmente aconteceu, mas tem uma explicação completamente diferente para que tudo tenha acontecido é algo muito interessante. A peste negra existiu de verdade, mas aqui ela não é uma doença causada por uma bactéria, e sim uma maldição lançada pela bruxa das trevas. Sim, eu peguei a doença. A peste está em toda parte. É uma maldição do inferno, lançada pela bruxa das trevas. A bruxa das trevas. Tem várias coisas ruins em Caça às Bruxas, mas também tem várias coisas boas. Ok, não é o melhor filme sobre bruxas que você vai assistir. Quem sabe eu faço uma lista dos melhores. Os efeitos especiais várias vezes deixam a desejar. Os diálogos não são muito inspirados e o roteiro é um tanto superficial. No lado positivo da lista, tem boas cenas de batalha, os personagens são cativantes o suficiente para que a gente se importe com eles, especialmente a garota acusada de bruxaria e o próprio Nicolas Cage, que arrasta a gente para dentro da mente dividida do Bammin. As viradas da história são ótimas e pegam todo mundo de surpresa. Você espera uma coisa, aí vem outra, e de repente não é mais aquilo e se torna algo completamente diferente. Esse suspense prende a nossa atenção do início ao fim. Afinal, todo mundo quer saber o que vai acontecer com a garota e com nossos bravos cavaleiros. A crítica pegou pesado com esse filme, dizendo que ele era uma completa perda de tempo e um desperdício do talento de vários atores que trabalharam nele. Mas, sinceramente, eu penso bem diferente. É envolvente e consegue te manter interessado do começo ao fim. A história é interessante e foge um pouco da mesmice, mostrando um lado bem cruel da igreja e como isso afetava todos naquela época. Além, é claro, de mostrar que o diabo, na verdade, é um cara que adora abraços quentinhos. Oi, pessoal, eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos.
gestão de expectativas. Vale muito a pena dar uma chance, aposto que você vai se divertir. E essa é a nota no nosso vergonhômetro. É isso aí, cinemáticos. Eu espero que vocês tenham se divertido. Comenta aqui embaixo se você já viu esse filme e se gostou. Não esquece de deixar o like, é muito importante. Segue a gente lá no Instagram, a gente posta vários momentos de making off das gravações. Aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo. Lembre-se de tomar todos os cuidados, a gente ainda tá num momento bem delicado, então não vacila. Eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado, vai maratonar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Todo domingo, 10h30 da manhã, tem vídeo novo. Valeu!